Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lara Sellen, advogada, consultora sobre gestão legal, planejamento estratégico e sociedade de advogados há 25 anos. Sou sócia da Sellen Bertozzi Consultoria e autora de 19 livros sobre gestão legal. Esse é o programa Papo de Sócios dentro do podcast Áudio Legal no Spotify e do canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube. Ele é voltado para advogados e advogadas que querem saber mais sobre o funcionamento de bancas de advogados em todo o país. Nosso objetivo aqui é falar das transformações pelas quais passam a advocacia brasileira e os impactos para sócios e advogados. Aproveita para seguir o nosso canal do YouTube e acionar o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. Então vamos ao episódio de hoje. Hoje eu vou conversar com Fernanda Martorelli. Ela é advogada com uma sólida carreira como sócia-diretora-geral na Martorelli Advogados. Seu domínio no campo do direito ele é respaldado por uma sólida formação acadêmica, incluindo a conquista do título de mestre pela Universidade Federal de Pernambuco e a conclusão do programa de LLM pela Suffolk University Law School. Ela é reconhecida por sua habilidade em liderança e a gestão, desempenhando um papel fundamental no sucesso de Martorelli Advogados. Seu conhecimento especializado e a experiência abrangente no campo jurídico a posicionam como uma líder respeitada e influente em sua área de atuação. Eu já quero agradecer a presença dela aqui no nosso podcast. Estou ansiosa para saber a visão que ela tem sobre a advocacia, a Martorelli e o futuro da sociedade de advogados. Fernanda, seja muito bem-vinda para o nosso Papo de Sócios. É uma super alegria de ter aqui. Você sabe que eu sou sua fã, a gente já se conhece há um bom tempo e acompanhei um pouco da tua história, né, dentro do escritório. Então, conversar com você realmente assim vai ser super legal. Então, deixo a palavra com você para o primeiro oi para a turma. Oi, Lara, muito obrigada pelo convite. Realmente fiquei muito feliz. É muito bom revê-la e a gente bater esse papo aqui, nós duas juntas, né? Somos conhecidas já de bastante tempo e estamos aí nessa luta, né, da gestão do escritório de advocacia, né, que sempre está em renovação, com novidades. Então, é muito bom a gente voltar a falar e nesse local também, que é o Papo de Sócios. Então, obrigada pelo convite. Não, e é muito bacana porque é bem isso que você falou, né? Às vezes a gente sente um pouco de solidão, né, Fernanda, de não ter muito com quem conversar algumas coisas, né? E todo mundo na correria, enfim, no seu dia a dia, a gente acaba não tendo essas oportunidades. E aí a gente criou o Papo de Sócios exatamente para isso. E eu costumo pedir para os meus sócios convidados sempre contar um pouco da sua história, porque quem vê hoje você no escritório como diretora, com uma responsabilidade bastante grande, você está com várias unidades para tocar, então isso já traz uma dose a mais de dificuldades, enfim, acha que você já nasceu diretora, né? E aí, como é que foi a Fernanda, a Fê estagiária? Me conta aí como é que foi o começo sendo filha do É, seu pai, enfim, toda a história lá de trás. tem muita coisa aí para contar, né? Já são quase 20 anos de formada, então a minha história com direito, com advocacia, acho que começou desde que eu nasci, né? Que meu pai já era advogado. E apesar, obviamente, de eu não ter o contato com a matéria diretamente, mas eu ia para o local de trabalho dele, de repente almoçar, tudo mais, então eu vi o ambiente jurídico rolando, mas não fazia ideia do que era, né? E aí, para mim, até foi difícil escolher a profissão, né? Eu até fiz três vestibulares diferentes, eu fiz publicidade, administração e direito, um em cada faculdade. E aí passei em direito e me apaixonei, assim, foi realmente uma vocação, né, que eu senti depois que eu comecei a saber o que era, né? Quando você faz vestibular, você não tem muita ideia exatamente como é o funcionamento da profissão, mas eu, enfim, me apaixonei pela advocacia, pelo direito de uma forma geral, né, especialmente por essa questão da função social, né, da advocacia, do trabalho, que é tão bonito e interessante, pelos ideais da justiça. E logo no começo eu não estagiei no escritório que eu estou hoje, né, em Martorelli Advogados. Eu passei por outros escritórios, até mesmo para ter uma experiência de outras realidades, né, que não era o nosso escritório. E só entrei em Martorelli depois de formada. Então, eu me formei, entrei no mestrado e entrei no escritório.
E entrei na área trabalhista, que era uma área que eu não conhecia, que eu tinha estudado apenas na faculdade, né, nas cadeiras básicas e para fazer o OAB. E nos estágios anteriores foram diferentes, foi um em tributário e outro ambiental. Então foram coisas assim que eu não segui realmente uma área desde o início da minha profissão. E aí, entrando no escritório ali como advogada júnior, foi uma experiência muito legal, porque o time trabalhista, o sócio, enfim, ainda está até hoje no escritório e me recebeu super bem, a equipe também, era uma equipe muito masculina, né? Na época, hoje mudou totalmente, né? Todas as equipes do escritório, a maioria, tem mais mulheres do que homens, mas naquela época, acho que só tinham 2 ou 3 mulheres. E foi um desafio, obviamente, pela questão da matéria, pela questão da área, assim, que me acolheu bastante, mas era realmente uma área muito masculina. Então, tinha alguns desafios ali para mim e para as outras mulheres. Mas eu cresci muito, assim, foi realmente um aprendizado grande, tanto na área trabalhista, do escritório e com o Arnaldo, que foi o meu gestor, né, na época, o titular da área. E foi uma época maravilhosa. A gente trabalhava até, sei lá, 9 horas da noite, se divertindo, sabe? Com bastante leveza, né? E isso fazia do ambiente de trabalho bem mais fácil, né? Para, às vezes, até uma matéria ali um pouco mais maçante daquele de fatos, né? Do dia a dia do trabalhista. Foi isso, E resumindo. me fala uma coisa, ser filha do João ajudou ou te trouxe uma dose a mais de dificuldade naquele momento? Olha, na faculdade foi muito difícil, sabe? Porque além de ter essa questão da comparação, porque na faculdade também ele já era conhecido, né? Então, em Pernambuco, ali na Católica, muitos professores conheciam, os alunos, alguns estagiavam e tinha aquela falação ali, então tinha um estigma, né? Então eu não era a Fernanda, eu era Fernanda Martorelli, então sempre tinha um estigma. Teve até um professor que eu fiz uma peça e aí, uma peça de prática jurídica, aí ele devolveu corrigida, me deu zero. Eu fiz, zero foi o que aconteceu. Ele disse, não, isso aqui foi do escritório do seu pai. Eu não tinha o menor contato, assim, nada. Usado. Eu disse, poxa, foi um elogio, porque tá muito boa, né? Ser de um Aham. profissional do escritório, mas ao mesmo tempo acabou comigo, porque eu não existo, né? Porque não me viu ali como pessoa, mas assim como filha dele. E assim, ao longo também da carreira isso acontece, né? Ali no dia a dia do trabalho, isso aconteceu. Mas quando eu entrei no escritório, eu não tinha contato direto com ele também. Então, até na primeira semana, as pessoas nem sabiam que eu era. Não sabiam que eu era filha, né, do sócio fundador. E isso me ajudou um pouco, né, para não ter essa diferenciação. Depois, obviamente, ficaram sabendo. Mas eu nunca coloquei nenhum tipo de barreira, sabe? Eu sempre me coloquei como uma advogada, como outra qualquer que queria fazer carreira no escritório, queria crescer e ajudar o escritório a crescer. E eu acho que isso foi percebido e isso é legal até hoje, né? Que tem essa visão, pelo menos que eu entendo que existe dentro do escritório. E uma conquista por você, né? Porque eu acho que é uma coisa que eu vejo de longe, né? De fora do escritório, você foi conquistando seu espaço gradualmente, né? E Isso. o escritório não é um escritório de porte pequeno, né? Você tem muita gente para lidar. Então, a tua conquista, pessoa a pessoa, sócio a sócio, equipe a equipe, eu vejo que foi muito pé no chão, foi muito bem, sabe, estruturado em termos de velocidade, né, Fernanda? Porque isso faz toda a diferença para hoje você estar na tua posição. Antes da gente falar da tua posição, eu sei que você foi para fora estudar, você continuou, né, os teus estudos, tanto aqui, com teu mestrado, enfim, e fora. Como é que foram essas tomadas de decisões? No que fazer? Como é que foi isso? Foram simples, vou ser bem sincera, né? Porque ó, desde a faculdade, desde antes da faculdade, eu tinha 3 opções, fiz as 3 e fui para o que deu. Eu nunca planejei muito a minha vida profissional. E isso é uma coisa que eu estou mudando hoje, sabe? De ter realmente uma jornada, saber onde eu quero chegar. Então eu fui indo, né? Fui indo com instinto mesmo, né? Achando, "Oh, isso aqui parece mais comigo, isso não parece", mas não foi, eu não tinha uma linha do tempo para o futuro para saber o que eu queria alcançar.
E aí essas decisões foram isso. Eu saí da faculdade, senti a necessidade de continuar estudando e abriu a oportunidade, né, de um mestrado na Federal de Pernambuco. E eu disse, vou aplicar, vou saber como é. E naquele momento eu tinha super interesse na matéria ambiental e aí consegui um professor também que dava essa aula lá e essa matéria. Conversei com ele, enfim, fiz a prova, normalmente passei. E aí, nesse mesmo ano, no mesmo mês que eu passei, né, no mestrado, eu entrei no escritório. Então, foram duas coisas meio paralelas, tá vendo? Nada meio programado. E aí, depois de 5 anos, aí interferi um pouco a minha vida pessoal, né, nessa história, porque eu casei e meu marido, na época, foi fazer um pós-doutorado fora. E eu disse, bom, eu sempre quis estudar fora, é a minha oportunidade também de estudar fora. E aí, quando eu fui ver as opções que tinha, porque eu já estava lá, né? Também não escolhi o estado, né? A melhor faculdade, a faculdade que eu queria, eram as opções que tinham e foram opções excelentes, né? Então, e aí, quando eu encontrei a faculdade agora, né? O que cursar? Porque eu tinha vindo do mestrado em ambiental, estava trabalhando em trabalhista, fiz, bom, ou eu vou para uma outra área, ou continuo pelo menos em ambiental, que tinha um pouco mais a ver. E aí surgiu a opção de fazer em direito médico, né? Em biomedicina, biotecnologia. Então, eu achei algo super interessante, inovador, algo que não estava sendo na época estudado muito, sabe, no Brasil. E eu resolvi fazer esse curso, né? Esse mestrado, esse LLM lá, e foi incrível, assim. Foram matérias excelentes, contatos, assim, com pessoas de todo mundo, né? De uma maneira geral, com graduandos na época também, com pessoas que estavam fazendo também um LLM. Então, foi incrível. Acho que essa diversidade, né? Sabe? Nessa minha vida profissional, nessa carreira, diversidade de matérias e diversidade de locais, assim, que eu estudei, foram super importantes para mim, para chegar onde eu estou. E isso faz todo sentido, né? Porque hoje, na tua posição de diretora do escritório, aí você vai me explicar um pouco melhor como é que você estruturou isso, né? Se é diretora, se é CEO, como é que você estabeleceu essa regra, ou se é você como sócia administradora, diretora e tem um CEO, enfim, a gente vai falar disso, mas sem dúvida a visão de mundo aumentada tanto em matérias diferentes, porque aí vai cabendo outra, você não fica só num campo do conhecimento, né? Você vai abrindo daqui a pouco a necessidade de aprender um pouco mais sobre gestão, um pouco mais sobre tecnologia, um pouco mais sobre outras coisas, só que você já tem um colchão cognitivo por trás que te dá essa capacidade. Bom, eu vou de ambiental a biomedicina, a biodireito, enfim, o direito do trabalho e daqui a pouco outros desafios, né? E aí você volta, e eu acho que é meio que na sequência que você já começa a paquerar com a gestão, né? Isso, exatamente. Quando eu voltei dos Estados Unidos, passei 4 anos lá, então deu um gap um pouco grande aí na minha vida, né, profissional mesmo, de trabalhar. Então lá eu fiz alguns estágios, fiz um estágio na corte, sabe, fiz coisas assim pontuais, mas meio que parei de advogar, né? Então eu tinha algum contato com o escritório, mas nada muito formal. Quando eu voltei na época, meu pai estava reestruturando o escritório, querendo uma pessoa que ficasse mais próxima dele, ali como gestora, para ele poder sair, né, e ficar somente focado nos clientes e tudo mais, e deixar um pouco essa parte da administração com outra pessoa responsável, né? E foi mais ou menos que casou. Então, eu voltei, ao invés de eu voltar para uma área específica, eu voltei mais para o lado dele para ajudá-lo nessa gestão e deixá-lo livre para os clientes e para os processos, para os casos. E aí, assim, foi também um desafio, porque na faculdade a gente não vê gestão, né? Nesse 2 mestrados eu também não vi gestão, mas aprendi muito com ele, né? Que já tinha ali 30 anos de vida profissional como gestor de escritório de advocacia. Então, foi minha maior escola, sabe? Ver ali o dia a dia, ver todas as tomadas de decisão, como se tomava uma decisão, quais eram o que era mais importante, né, para a gente pensar, né? O que é que a gente precisava mais preservar dentro do escritório. Então, eu fui pegando algumas coisas e óbvio, né? Eu acho que eu também tenho esse lado, né, de poder, de conseguir administrar pessoas, que eu acho que é o mais difícil,
sabe? Eu tenho um lado muito conciliador, né? Que isso às vezes é importante. E hoje eu consegui imprimir um pouco da minha visão dentro do escritório, sabe? De conseguir ajustar um pouco a governança corporativa do escritório. E aí, falando um pouquinho da minha posição hoje, que você perguntou no começo, se é CEO, se é diretora. Enfim, o nome que a gente dá é diretoria geral. Então, eu sou a diretora geral. O que significa também CEO, sócia administradora, e hoje a gente não tem uma outra pessoa fazendo essa função dentro do escritório. Então, em termos de governança, você tem a sociedade patrimonial, né, que são os sócios de capital. Você tem a mim como diretora geral, ao lado do sócio fundador também, que ainda faz um papel bem importante, né, dentro do escritório. E tem a sociedade de serviço, né? Que hoje no escritório são todos e todas sócios e sócias. A gente não tem advogados empregados porque realmente não faz sentido para a nossa sociedade, sabe? A gente entende, nós queremos sócios e sócias empreendedores, então é por isso que a gente estimula tanto. E aí eu tenho alguns, não sei se eu já posso entrar aqui na organização, mas eu tenho várias pessoas que me ajudam, né? Digamos assim, nessa gestão. Como você disse, assim, a gestão do escritório de advocacia é muito isolada, é uma tarefa muito só, né? Muito solitária, porque isso foi necessário de um tempo para cá. Lógico que tem escritórios que já nasceram, escritórios em formato de empresa, né? Que são sociedades de pessoas, mas em formato de empresa. E tem outros que se transformaram para chegar até lá, mas isso são poucos também, né? Não são todos que fazem isso. E aquela pessoa que está ali, né, como gestora, tem um papel muito solitário. Mas eu consegui, né, dentro do escritório, a gente montar alguns comitês, que isso que eu acho que é super interessante por várias razões, mas uma delas é que os comitês, eles são compostos por uma pessoa de cada área. Então, a gente tem uma grande diversidade de olhares e de pessoas de formação. Então, a gente compõe o comitê com essa diversidade, né, para poder me ajudar aí na gestão do escritório. E são sócios de serviços e sócios patrimoniais, tem estagiários também que se interessam e querem participar. Então, eu consigo não distribuir, mas eu consigo horizontalizar, digamos assim, a minha gestão, que é nisso que eu acredito. Eu não acredito naquela gestão hierarquizada, sabe? Estou tentando me afastar disso há bastante tempo. E agora estamos conseguindo, não só com os comitês, mas a gente está implementando também os métodos ágeis, né? Com Kanban, com Scrum, e tudo isso ajuda bastante nessa gestão horizontal. Mas voltando para os comitês, a gente Teve tem uma o. dúvida, isso que eu ia te Claro, perguntar, quais comitês que você tem? O que você montou pronto. ali? Muito legal Hoje essa nós forma temos. de enxergar a É, gestão, fazer todo mundo entender também, porque essa é uma grande dificuldade, né, Fernanda? Você está na gestão e isola sócios, eles nunca não, vão entender o que precisa acontecer para o escritório dar os seus passos, né? Então, quando você envolve, está todo mundo na mesma página, né? exatamente, acho que o ponto é esse, a questão da colaboração, sabe, Lara? Não adianta eu tomar uma decisão e impor, né? Tem algumas coisas que vão ser feitas desse jeito, não tem outra solução. Mas a maioria é vamos construir junto, né? Vamos construir de uma forma mais coletiva, que a gente consiga que todo mundo se engaje no final. Caramba, e se veja, né? Ó, isso aí fui eu que fiz junto com o Fernando no comitê tal, e se reconheça nas ações. É por isso que é uma sociedade de pessoas, né? Não é uma pessoa que tem várias pessoas, é uma sociedade, é um conjunto. E aí, nos comitês, a gente criou em 2019 o Comitê de Diversidade, Inclusão e Compromisso Social, que nele é um comitê maravilhoso, meu queridinho, assim, que eu adoro, porque a gente tem várias ações afirmativas ali dentro, né? Então, a gente tem um programa para a inclusão de estagiários e estagiárias negros e negras, de pessoas acima de 55 anos e de pessoas com deficiência. Então, são três programas que surgiram dentro desse comitê, com cabeças diferentes, pensando coisas diferentes, né? Com o mesmo propósito. Fora outras coisas que a gente também desenvolve lá, como um glossário, como várias campanhas. A gente tem aí o Dia da Consciência Negra também, que a gente traz eventos e tudo mais. Então, esse é espetacular. Todos são, mas esse acho que foi um dos primeiros.
A gente tem também o Comitê de Compliance e Ética, né? Não só para adequar o escritório LGPD, as questões da anticorrupção, tudo isso, mas também para receber denúncias anônimas, né? De qualquer situação que vão contra os valores do escritório, a ética da advocacia, enfim. Então, ele faz um papel ativo de adequação, mas também reativo quando é provocado para decidir, né, essas questões de ética. Tem o Comitê de Desenvolvimento Humano, que foi um comitê que eu criei em 2020, eu acho, no início de 2020, ou foi 2021, não lembro mais, que ele é responsável pela Escola Martorelli, que já existe antes do comitê. Além da Escola Martorelli, que é uma escola para dentro do escritório, né, para treinamento, foi uma escola que a gente mudou um pouco o foco, que ela estava focada em treinar a parte técnica, e aí, quando eu assumi, assim, não, vamos formar aquilo que a gente não consegue desenvolver da forma mais fácil, não aprende na faculdade, então vamos botar soft skills, sabe? Essa questão de relacionamento, trabalho em equipe, enfim, a gente fez uma orientação mais dedicada a isso, né, dentro da escola a partir de 2021, eu acho. E aí tem um programa de estágio lá dentro, tem uma série também de outros treinamentos que a gente faz. Então, agora a gente também tem um programa de capacitação externa que a Vitória ajuda, né, para as pessoas se capacitarem, fazerem cursos e tudo. Então, esse é desenvolvimento humano. O de inovação, que também está maravilhoso, o Comitê de Inovação. A gente montou esse ano, 2023, e 23, e já tem vários resultados. Não só a inovação em termos de tecnologia, mas o que eu mais falo é inovação de forma de trabalhar, sabe? Da gente trabalhar de uma forma diferente, que a gente trabalha do mesmo jeito. Todos os escritórios de advocacia têm uma tradição de trabalhar de um determinado jeito. E a ideia é essa, horizontalizar, é a gente trabalhar em colaboração, que todas as áreas e as equipes se conversem entre si, sabe, para gerar essa inovação. E aí também tem uma pessoa de cada área. A gente compartilha a questão de tecnologia também para aproveitar e fala dessas outras partes, né, da inovação, não só focada na tecnologia. E o último é o comitê de marketing comercial. Como a gente começou a fazer o rebrand, a gente entendeu que era necessário, sabe, ter um comitê voltado muito para isso, para mercado, para olhar para fora. E aí esse comitê foi responsável pelo rebrand e está fazendo também outras ações assim mais afirmativas com relação a essa área comercial e de marketing, né, de posicionamento de mercado, na verdade é isso, né? Então, são esses os comitês e são pessoas diferentes. Eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com várias pessoas que eu não tinha, né, que eu não tinha um contato no dia a dia. Então, a gente tem reuniões semanais ou quinzenais, a depender do comitê, várias atividades, tem grupo de WhatsApp, então a gente está sempre em contato. Descobri pessoas assim maravilhosas que eu adoro trabalhar. E isso foi muito legal, assim, estou muito feliz com essa estrutura, sabe, hoje que a gente tem no escritório. Vocês continuam fazendo planejamento estratégico? Porque isso está tudo dentro, né? Meio que Tá. desses projetos, porque são projetos de contínua inovação em todos os aspectos, né? Porque quando você fala de diversidade, você está inovando, quando você fala de ética, você tem que estar olhando também para o compliance, o que está tendo de inovação, de melhores formas de lidar com os problemas, né? E, obviamente, que eu acho que uma coisa muito legal do que você está trazendo é que uma das maiores questões que vem para a minha mesa de consultoria é a falta, às vezes, de maturidade de sócios estarem na posição de sócios. Mas a falta de maturidade se dá porque você não traz esses sócios para a conversa. E aí não tem como amadurecer sem ouvir, sem conversar, sem opinar, sem, enfim, tá ali dentro desse propósito, como você falou, né? Então, conseguir fazer isso com o maior número possível de pessoas, claro que é finito esse número, não dá para colocar, às vezes, todo mundo, né? Mas você vai dando saltos maiores de maturidade e pessoas que estão unidas pela liderança, né? Uns sendo líderes dos outros, né? Que esse que é o mais legal nessa história. Muito bom, Fer. Perfeito, é isso, é a gente tentar formar as pessoas assim desde cedo, né? Você vê potencial, você vê perfil também de pessoas que podem. Eu estou sempre procurando quem é a próxima Fernanda, não necessariamente para ser a Fernanda, mas para estar numa posição de liderança, sabe, dentro do escritório. Eu acho que é super importante isso.
eu ainda vou ficar muitos anos, mas é importante a gente olhar desde hoje para o estagiário, para a estagiária, sabe? Para a gente poder ajudar também na formação profissional, ainda que os desejos sejam outros, que saia, vá para outro, sei lá, escritório, faça concurso, enfim. Mas é o que a gente consegue dar, entendeu? A formação, realmente formar, e a gente tem um valor que é esse, geração formando geração. É a nossa contribuição, inclusive, tem esse comentário, né, que o escritório Martarelli Advogados é uma escola. Mas, bom, tem algumas pessoas que seriam importantes que ficassem dentro do escritório, mas tem outros desejos e saem, seguem outras carreiras. Mas que bom que a gente está formando pessoas boas. A sociedade, como um todo, precisa de pessoas boas, de advogados competentes, né? E isso dá realmente um orgulho sob essa perspectiva, né? Da gente conseguir formar pessoas boas que fazem bom trabalho, né? Enfim. Então, por isso que Ser precisa começar marcado bem. pelo bem é muito mais gostoso do que você formar pessoas que realmente vão estar do outro lado do muro, né? Então, assim, é bom. Agora, é aquela história, como o escritório está em constante desenvolvimento, é, a roda vai girando de forma natural, né? As pessoas vão seguindo seus caminhos, eventualmente acontece, e é assim mesmo. Mas daqui a pouco você está lá já de olho naquele estagiário, naquela estagiária que tem uma habilidade interessante, uma forma de ser que pode ser polida ou trabalhada, e participar disso realmente é uma coisa muito legal, porque você é parte da história daquela carreira, né? Daquela vida, né, que está ali. E Exatamente. sensacional. Você falou de rebranding da marca, vocês estão fazendo 40 anos, né, Fernanda? Uau! Exatamente, 40 anos esse ano de 2023. Então é uma marca, né, assim, né, marca realmente a história do escritório. A gente até comemorou os 30 anos, que já foi também, né, agora 40. Então está sendo um ano de muita mudança, sabe? Então a gente decidiu, como a nossa marca também era bem antiga, a gente decidiu fazer um rebranding para adequar a nossa, né? Quem somos hoje, né? Quem é Martorelli Advogados no dia de hoje. E aí tá ficando muito legal, muito legal. Então são 40 anos de história que precisava ser contemplada, contada a história, né? E, inclusive, durante esse processo, a gente contratou uma empresa e elas ouviram vários clientes, advogados e advogadas do escritório, pessoas de fora, então, foi muito legal, porque deu também aí um panorama, né, de como as pessoas estão enxergando o escritório hoje. E quando chegou a nova marca com os atributos, os direcionadores, meu Deus, sou eu, agora eu consigo enxergar. E vários sócios tiveram essa sensação, sabe, de, poxa, agora realmente ela está à nossa cara. E a gente vai divulgar na festa do escritório, que vai ser dia 7 de dezembro, e aí a gente vai divulgar a nova marca e Ai, já vai, estou a partir de curiosa, então, já quero mudar. ver. Ficou Nossa, super legal, bem diferente, né? que Mas legal. Eu acho já que tá, isso reforça uma coisa assim que vocês estão com quantos sócios de capital hoje patrimoniais? São quantos? somos 12. 12 sócios, é bastante gente, né? E quantos de serviço? Pessoas, total 250, mas eu acho que sócios de serviço a gente deve ter uns 140, eu acho, 150 por aí. E quando você vê números, né, dessa magnitude, é um volume grande de pessoas para alinhar, para trazer a cultura, e sabendo que a história do escritório já passou por várias etapas, né? Teve várias situações lá para trás, normais da trajetória de uma banca que nasce, que se desenvolve pelo talento jurídico das pessoas, e aí vai tendo oportunidades, vai crescendo. Vocês estão em Recife e São Paulo hoje, mais algum lugar? Estão com Brasília? Como é que vocês estão? Não, você Recife, tem São Paulo, Maceió. Salvador, Maceió, e a gente está em São Luís e Teresina também. Então assim, Nessas galera unidades. espalhada por vários lugares, né? Então você com a responsabilidade de unir a cultura, né? Então, um movimento, um momento como esse de celebração de 40 anos, ouvir coisas que a gente não está acostumado a ouvir, porque a gente não está acostumado a ir lá perguntar. Então, é legal para
reforçar, coisa que você fala assim, ah, eu acho que é, mas assim, o outro reforçando dá um peso, né? E o quanto que isso reforça os 40 anos para trás e prepara os 40 para frente, né? Porque eu acho que essa que é a ideia, né? Você Não, está perfeito. renovando. Perfeito. A gente quer que a Sociedade Martorelli Advogados continue, né? Seja perene. Então, a gente precisa pensar nesse futuro também, né? Celebrar, né, o que nos trouxe até aqui, né? E pensar o que é que vai nos levar, né, para depois. E é difícil, realmente, assim, você conseguir, com tantas pessoas, sei que tem escritórios maiores, obviamente, mas com tantas pessoas, você conseguir envolver todo mundo na cultura do escritório, né? Então, eu peço muito para as pessoas interagirem, colaborarem. A gente tem eventos ao longo do ano que tem essa aproximação, que a gente promove esse contato físico, que é importante também, né? O virtual, ele sempre acontece, mas o físico, de você olho no olho, né? Tocar enfim, ter essa interação pessoal é extremamente importante, né? Para uma sociedade de pessoas. E aí a gente tenta promover. Obviamente, né, agora nos 40 vai ser de celebração, vai ser todo mundo se encontrando e conversando com pessoas que não conversavam antes. Então, a ideia é que a gente faça realmente esse movimento com todo mundo na festa. E seja o momento das pessoas também se reconhecerem na marca, sabe? Na nova marca, e dizer, isso aqui tem a ver comigo, isso faz sentido para mim, né? Então, a gente faz tudo isso não é para os 12 sócios, né? É para o conjunto, né? Então, por isso, tanta participação de todo mundo, sabe? No rebranding tiveram sócios de serviço também que participaram, né? Dentro do comitê de marketing. Então, tem muita coisa que é importante e é necessária fazer para essa interação, para a cultura estar sempre é, dentro de cada um e cada uma, né? No escritório, que não adianta você estar ali com ela na parede escrita, né? Missão, visão, valores. Isso não adianta, né? A gente precisa executar. E o que eu mais acho, assim, que acontece realmente, que as pessoas entendem e apreendem, é a liderança pelo exemplo, né, Lara? Porque é o que a pessoa vê no dia a dia, como o outro se comporta, né? A atitude, como trata o próximo, como toma as decisões, para que caminho está indo. E é isso, eu acho que é imprimir essa cara de uma liderança mais próxima, inclusiva, sabe? De conseguir fazer com que todo mundo se comunique, se converse, interaja, né? E deixar também os talentos brilharem, sabe? Não apagar, né, Não ter a medo luz de de talento, ninguém. né? Não ter Não, de medo de jeito talento. nenhum. Né? Eu acho que é o contrário, é impulsionar, enxergar os talentos, saber o que a pessoa faz de melhor, impulsionar isso e botar todo mundo para realmente, né, ser sócio, sócia do escritório, né, de verdade, sabe? De uma maneira que consiga ter espaço e imprimir sua característica, que é isso que eu falo muito para as pessoas que estão comigo ali nos comitês e de uma forma geral. Faça sua- a sua cara, né? Aquilo ali, faça a sua cara, depois a gente conversa, tem alguma coisa fora, eu vou te ajudando, mas imprima a sua personalidade, sabe? Que aí essa diversidade é que eu acho legal. A vida da gente aprender com todas as, as posturas diferentes, os pensamentos diferentes, a gente ouvir, ter uma escutativa. Enfim, tem muita coisa legal que dá para fazer, mas eu acho que é isso, é abrir espaço, sabe? Abrir espaço para o novo, para as pessoas, e não ter pudor das coisas, assim, eu não tenho pudor de usar tecnologia, não vou usar o chat GPT, porque na advocacia não se usa. Vamos usar com cautela, né? Vamos usar dentro dos padrões necessários, mas vamos, o que eu estou falando muito para a advocacia, vamos usar tênis, né? Quebrar Não posso dizer isso, né? isso, mas né? É Mas isso, é isso, vamos sabendo ser mais livres, isso. E mais Fê, leves, quando mais eu livres. ouço você falar assim, né? Porque a gente se conhece já tem, sei lá, acho que quando você estava voltando dos Estados Unidos que a gente se conheceu, que a gente se cruzou no escritório. E o quanto que é importante, né, ter um sócio visionário, porque assim, muito do que a gente tem hoje foi uma visão do teu pai de falar assim, eu estou me preparando para diminuir, que eu me lembro ele falando de eu tenho que me preparar para diminuir, mas eu tenho responsabilidades aqui dentro. Então esse processo ele não vai acontecer do dia para a noite, ele é uma construção, né? E o quanto que
essa visão dele com, sei lá, 10, 12 anos de antecedência, mais ou menos, para hoje, né? Para os 40, eu lembro que eu lembro da comemoração dos 30, né? O quanto que faz todo sentido, né? Porque hoje você está sendo a voz que faz isso para os próximos, né? Então, o quanto que essa. E não estou falando porque você é filha, não. É que você está na posição de quem realmente teve um bastão passado, não só você, porque os outros sócios também tiveram que se colocar nessa posição de falar: olha, a gente quer continuidade, a gente quer perenidade, e talvez uma outra prática a gente vai ter que não fazer mais, temos que substituir por uma outra forma e tal. Mas é isso, né? A importância dessa liderança pelo exemplo, a capacidade de doação pessoal para o projeto, né? De falar, olha, eu também vou mudar, eu também vou fazer é, os meus sacrifícios aqui, né? Então é muito legal. Eu vendo de fora, tá? A visão que eu tenho, eu fico assim muito orgulhosa de ver você na tua posição com tantos projetos incríveis debaixo, né, da tua responsabilidade, mas você dando responsabilidade também, né, e trazendo as pessoas para essa, tipo, vocês são parte desse negócio, nós vamos decidir juntos isso daqui. Muito bom. Nossa, sensacional. Obrigada. Bom, em termos de planos, então, a gente tem uma festa daqui a alguns dias para essa celebração de 40 anos, né? Que deve estar te tirando noites de sono, porque preparar uma festa não é uma coisa simples. E aí a gente já começa um ano diferente. Diferente não, né? A gente dá sequência, mas a gente sempre acha que o ano que vem vai ter coisas diferentes e tal. E uma questão que eu sempre coloco aqui, como eu sei que o tempo voa, né? A gente está aqui, eu te conheço há 10 e alguma coisa, daqui a pouco faz 20, eu vou falar, gente, nós vamos ficar velhinhas juntas, né? Se Deus Vamos. quiser. Mas 2030 está logo ali, né? São 6 anos para 2030 e passa numa velocidade muito grande. Como é que você está vendo, você que está tão envolvida com tantas transformações, a questão das inclusões, a questão de ouvir pessoas com opiniões diferentes e uma advocacia que vai se moldando de forma diferente também, né? A gente vai abandonando um pouco aquelas o tradicionalismo que não serve mais. A gente fica com o tradicionalismo que faz todo sentido, né? Mas você vai transformando aquilo que precisa ser transformado. Como é que você vê sócios, mercado, estudos, enfim, para 2030? Qual que é o teu pensamento? Pergunta difícil essa, né? Eu sei. Bom, eu acho que a gente tenta ali no dia a dia sempre, ao encontrar do que eu fiz na minha vida, né, que eu não planejei, mas planejar para o futuro do escritório, né? Pensando sobre vários aspectos, né? A gente tem a nossa visão, tem a nossa missão, né, que é ter uma sociedade, que eu digo a nossa sociedade feliz, perene, inclusiva. Então, a gente já traz a inclusão para dentro, a felicidade para dentro também. Então, eu durmo e acordo pensando que eu tenho que ter no escritório pessoas felizes, e isso é um trabalho danado, que a felicidade não vai depender só de mim ou do escritório, são outras coisas, mas isso é um direcionador realmente para a gente trabalhar. E depois da pandemia, a gente tem percebido que as coisas estão mudando muito mais rápido. Não sei se você também percebeu isso, né? Então, não só na parte de tecnologia, repito, mas das relações. Eu acho que tem muita coisa aí de uma forma mais acelerada, né? Tudo acontecendo em outro ritmo. Eu acho que é isso, é a gente pegar o que é bom da tradição, né? Da essência do direito, da essência da advocacia e trazer para o dia de hoje, né? Pensando no futuro. Então, acho que o dia de hoje é o futuro, né? O que a gente faz hoje é o que vai ter a consequência no futuro. Então, a gente vem se preparando nessa parte de gestão, né? O escritório é muito inquieto, né? E eu sou muito inquieta, então eu fico pensando e me questionando várias coisas que a gente faz, questionando essas partes, né, da tradição. Por que eu preciso disso? Por que eu preciso daquilo? Não tem coisa mais nova no mercado. Por que eu faço isso há 40 anos? Por que eu não posso mudar? Então, isso faz parte do meu dia a dia, esses questionamentos, sabe? Da gente não se conformar com o que está aí posto, o que todo mundo faz, trazer isso para o que faz sentido para a gente, enquanto sociedade de advogados e advogadas, né?
e projetar a execução para o futuro, né? Então, isso em termos de gestão, de posicionamento, de sociedade, né? Da sociedade patrimonial, de característica mesmo de sócios e sócias. Outro dia eu estava lendo agora um outro indicador, né? Porque a gente tem o SG lá atrás, de 2004, né? Que surgiu nos Estados Unidos já há um tempo e que era voltado para as empresas olharem para o crescimento delas em termos financeiros. E aí veio o ODS da ONU, 2015 até 2030, que é muito voltado também para a sociedade de uma maneira geral, né? Proteção do meio ambiente, diversidade e inclusão, a preocupação com pobreza, tudo isso, muito voltado para a sociedade. Mas outro dia eu me deparei com algo que eu achei sensacional, que você pode até já conhecer, mas que não adianta você querer mudar a empresa se as pessoas continuam as mesmas, né? Então, tem o Inner Development Goals, que é uma coisa que eu estou estudando hoje, porque para a gente alcançar o que a gente quer lá em 2030, eu preciso ter pessoas com algumas características essenciais, sabe? E isso é meu foco nas pessoas daqui para frente, sabe? Acho que sempre foi, mas agora um pouco mais, porque isso me acendeu aí, me abriu os olhos para algumas questões que a gente tenta fazer no escritório e, ó, não vai dar certo assim, tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, são essas características que a gente está pensando e falando um pouco de mercado, isso é mais complexo ainda, né? Mais complexo a gente falar de mercado, mas para o mercado da advocacia, eu acho sempre que tem espaço para todo mundo, por isso que eu não enxergo ninguém como concorrente. Até com colaborador, eu acho melhor assim, porque tem espaço, quem faz um bom trabalho vai conquistar, vai crescer. Então, é você focar no seu. E vamos pensar aí, né, dentro do planejamento estratégico que a gente vai revisitar agora no final do ano, quais são as áreas de atuação que a gente vai focar um pouco mais. Então, é isso, Lara. Assim, resumindo essa tua pergunta muito complexa, eu acho que volta para uma única coisa, que são as pessoas, né? Da gente conseguir fazer essa mudança interna para a pessoa fazer o bem, fazer as coisas bem feitas, né? Colaborando e contribuindo de uma maneira geral para a sociedade, para a advocacia e brilhando aí com suas competências e, enfim, acho que é isso. Não sei se a resposta está muito viajada, mas enfim. Mas é que era para viajar mesmo, né? Não tem como a gente pensar a caneta para 2030, é sempre pensando a lápis, porque é isso que você falou, depois da pandemia, o mundo ele está mais agitado. Aquilo que parecia meio teórico de VUCA, BANI, parecia uma coisa meio teórica, né? Uma coisa de filósofo que está. Não, a gente percebe isso real, né? O quanto que está friccionado, o quanto que talvez a pandemia trouxe um chacoalho aí humano para a gente poder repensar coisas, e enfim, né? E aí, óbvio que é um desafio grande, tem uma. Eu sempre parti da premissa que escritório de advocacia segue um sistema de causa e efeito. Você começa o sistema de causa e efeito com pessoas, então eu preciso ter as melhores pessoas que têm a ver com o que o escritório faz, que estejam felizes, porque é só assim que a gente consegue ser bom no que a gente faz. Se você tiver chateado que não era aquilo, você queria ser um músico, mas você está ali fazendo petição, não tem como fazer uma boa petição, né? Então, existe um combo nesse pessoas, né? Pessoas que são remuneradas adequadamente, pessoas que têm perspectivas de crescimento, porque no direito é isso, você começa júnior, daqui 5 anos você não é mais júnior, e aí precisa ter um caminho a ser seguido, né? Existe uma sequência de coisas a acontecer. Então, pessoas geram produção bem feita. Se essas pessoas estão no lugares certos, ela gera uma produção bem feita, que é a tua responsabilidade com teus clientes, né? Eles acreditaram no escritório. Então, a gente precisa devolver em bom trabalho, em boas defesas, em boas peças, enfim, bons trabalhos de acordo com o que é a expectativa de um terceiro que acreditou na gente. Quando isso acontece bem, eu tenho esse cliente feliz também, porque é importante, porque primeiro que ele fica, né? Ele continua, a gente precisa desse movimento comercial dele dentro. Ele fala bem da gente, o que faz
reverberar uma coisa positiva, boa, né? De falar, nossa, não é a gente falando que a gente é bom, é alguém que usa dos nossos serviços dizendo que a gente é bom. Então, esse momento do rebranding deve ter sido muito revelador nesse sentido, né? E de você falar, poxa, marcar aqui uma estrelinha para nós, porque que legal. E isso gera um quarto, vamos dizer assim, a causa não é final, mas é a consequência do escritório ter um desempenho financeiro adequado para os seus projetos, porque nada disso acontece sem dinheiro. Eu preciso de dinheiro para pagar as pessoas, para ter estrutura, etc. E aqui, quando eu tenho isso, eu volto de novo, né? Por isso que é um sistema cíclico, porque aí eu tenho pessoas que estão felizes, bem remuneradas, com projetos legais, com condições legais, nananã, e aí a gente começa a rodar isso de novo. Então, quando eu ouço você, e assim, por eu estar no mercado há tanto tempo, durante muito tempo, o que eu ouvi de escritórios, de sócios, etc., é que o importante era captar cliente. Foco nisso, porque tem que trazer cliente, cliente, cliente. E eu sempre questionei, falei, tá, mas você pode fazer o melhor marketing do planeta, trazer um monte de cliente. Quem é que vai entregar? Porque eu vou ter que entregar. Senão aquilo não vai ter valido de nada, né? Então, ter essa base interna bem trabalhada, e a base são as pessoas, cada uma dentro da sua posição, a equipe administrativa, sem ela não existe, né? Eu sempre brinco, tira a tia do café do escritório para ver a confusão que vai virar. Não tem. Verdade. Tem a menor chance, então valoriza, né, todo mundo dentro da sua posição, dentro do seu papel e enfim, né? Então eu fico tão feliz quando eu ouço assim, não, nosso projeto para ano que vem, a gente já tem várias coisas boas. Vamos focar nas pessoas, vamos colocar as pessoas certas nos lugares certos, porque eu acho que esse é o grande papel do líder, né? Acertar aí, porque quando você erra aí, os prejuízos são grandes, né, para todo mundo, né? Eu fico muito feliz, nossa senhora, que alegria ouvir isso tudo. É verdade. Coisa boa. Feliz também estar aqui. Fê, eu quero assim, a gente poderia ainda conversar horas e horas e horas aqui. E eu sei que a gente pode ter um capítulo 1 e de repente eu te chamar aqui para contar como é que foi a festa dos 40 anos, aí, enfim, depois do planejamento estratégico, o que vai rolar, enfim. Mas eu quero Eu te venho. agradecer mais uma vez por ter aceito o meu convite. Como eu te falei, eu tenho uma admiração muito grande por você. Eu vi você começar esse projeto, semente ainda lá atrás, e realmente ver você com tantas perspectivas e fazendo o seu jeito acontecer também, que é muito importante, é muito legal, tá? Então, obrigada. Ai, Lara, eu que agradeço até por esse feedback, né? Por esse seu depoimento, que para mim também é super importante, assim. Você é uma pessoa que eu considero bastante, né? Inclusive, né, não só como pessoa, mas como profissional, né? Que já nos ajudou aí em tantos caminhos, e ouvir isso de você é maravilhoso. É sinal que acho que eu tô no caminho certo. E Pode ter muito obrigada certeza. por ter me convidado. Vamos fazer outros, eu topo demais. E a gente continua aí esse papo. Acho que a gente precisa sair dessa solidão mesmo, né, de gestor de escritório e se encontrar, conversar, trocar ideia. E, enfim, acho que daí podem sair outras novas boas ideias para a gente implantar. Sem sombra de dúvida. Quando eu criei o Papo de Sócios, a ideia era, gente, tem tantas histórias bacanas, né? Que podem servir de inspiração para outros colegas, pessoas que estão às vezes começando e que acham que isso nunca pode acontecer, enfim, né, nas suas vidas. Então é isso. Então trazer pessoas inspiradoras com histórias, né, desafiadoras. Ninguém está falando aqui que é fácil, que eu sei que tua vida não é fácil. Você é toda fofinha, querida e tal, não sei o que, mediadora, mas eu sei que a sua vida não é fácil, porque não é a vida de, né, de quem tem tanta responsabilidade, você puxa muita coisa para as costas, né? Então, Né? é isso, mas feedback real, tá? Parabéns, obrigada mais uma vez. E vamos fazer o capítulo 2. De repente trago o João aqui para falar, né, para a gente criar um triângulo Vamos, das bermudas aqui. será Vai ser maravilhoso. bom Já também, está com convite certeza. aceito. Pode marcar a Maravilha. data.
Querida, um Obrigada. super beijo, uma festa maravilhosa para vocês. Vou ficar de olho nas redes para ver foto e tudo mais. Estou curiosíssima para ver a nova marca. E Ah, sucesso obrigada. sempre, viu? Maravilha. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Acontecendo, então eu fico realmente muito feliz de ter podido conversar e trazer a história da Fernanda, a história da Martorelli e para vocês aqui no nosso Papo de Sócios. Então, para fechar, inscreva-se no nosso podcast Áudio Legal no Spotify e no nosso canal Mundo Jurídico do Futuro no YouTube e já traga um colega, uma colega advogada para ouvir e assistir também. E não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para você ser avisado toda vez que um novo episódio for ao ar. Se você quiser fazer comentários trazendo as suas impressões sobre a Sociedade de Advogados, também fique muito à vontade, porque a gente vai ficar muito feliz de te ouvir. Te convido também a nos seguir nas redes sociais. É só pesquisar pelos nossos nomes, o meu, Lara Sellen, da Sellen Bertozzi, e da nossa convidada Fernanda Martorelli, no LinkedIn e no Instagram. No próximo episódio, nós teremos mais um sócio fundador ou sócia fundadora para conversar, então acompanhe os próximos programas. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa Papo de Sócios, que vai ao ar a cada 15 dias. Então, eu te vejo no próximo. Um grande abraço.